Aí, pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Momento Esportivo, entrevistando o ex-lateral direito, e continua sendo lateral, Elinho, que hoje gosta de fazer gol. Mas vamos continuar a história então, Elinho, a sua saída do Valério, para onde você foi, vamos contar a sua história fora de Itabira. Então, isso em 98, né? Foi quando eu saí do Valério, no meio do ano. Nosso supervisor era o Geraldinho na época. E quando eu peguei minha documentação toda, eu estava lá próximo à secretaria e o Geraldinho estava na sala dele. Eu entrei para cumprimentar e despedir, ele virou para mim e perguntou: Elinho, tá indo 6 jogadores daqui lá para São Paulo, você não quer ir não? Eu falei: quero. Nisso ele mandou lá para Mogi das Cruzes. Foram 6 jogadores do Valério, que estavam emprestados, e mais 2 que estavam aqui na época, né? Que não era do Valério, mas foram também. Ricardo Strade, que era o treinador lá desse time, Mogi das Cruzes. E aí fomos lá, o time estava na série A3 e era o último colocado. Nós chegamos lá e consertamos o time, assim, vamos dizer assim. No final nós terminamos em quinto, né? O time estava para cair para a série A4, nem sei qual a divisão. E lá eu conheci um senhor, nome Manuel Barueneiro. Ele foi, depois que eu fiquei sabendo que ele já tinha trabalhado no Goiás, no Palmeiras, tinha trabalhado no Japão há muito tempo. E ele me fez assim, chegou pra mim e falou assim: se eu puder te ajudar, eu vou ajudar. Porque não sei, sabe aquelas pessoas que Deus bota na sua vida? Ele foi uma dessas. E nisso, acabou o campeonato, vim pra casa e, 20 dias depois que eu tava aqui em Itabira, na casa do meu sogro, meu telefone tocou, era ele. Ele falou assim: quer vir pro Paulista? Na época era Et Jundiaí. Et Jundiaí, a da Parmalat. Isso. A Parmalat na época comprou e botou o nome de Et Jundiaí. Quer vir aqui pra Jundiaí? Pro Et? Eu nem sabia que time era. Ele falou: vou. Aí lá assinei um contrato de 4 meses, depois renovei por mais um ano. Disputei um Brasileiro Série C, um Campeonato Paulista. E no final de 99, ele saiu e foi para a Arábia Saudita. E quando chegou no final do meu contrato, rescindi meu contrato e ele foi e me levou para a Arábia, onde fiquei 5 anos lá. Vamos voltar um pedaço aí da sua história. Em São Paulo, como é que foi jogar o Campeonato Paulista? Pesado, tanto quanto o Mineiro? Qual que é a diferença que você sentiu? A diferença técnica é muito grande, né? Diferença técnica, diferença física, os clubes são mais organizados. Mas assim, chegamos lá, quando nós chegamos para o Mogi das Cruzes, o Mogi das Cruzes em si, na época, era um time bem assim, deficitário, entendeu? Tava disputando por disputar para não perder a vaga. Porque financeiramente para nós não foi bom, nós nem recebemos, eu praticamente não recebi os 3 meses de contrato. Mas quando eu fui pro Paulista, pro Et Jundiaí, aí que eu comecei a ver outro nível do futebol paulista. Entendeu? O clube organizado, o clube que paga bem. Quais foram os grandes jogos seus lá em São Paulo? Nós disputamos, o primeiro ano meu foi contra, esse ano que eu fui para o Mogi das Cruzes, nós pegamos naquela fase boa do São Caetano. Nós pegamos São Caetano, que ganhou a Série A3, Série A2, foi para a final do Paulista, do Série A, não sei nem se foi campeão na época, não sei. Não foi não. Depois subiu para o Brasileiro. Nós pegamos o primeiro jogo nosso lá, quando nós chegamos, foi contra o São Caetano. Nós ganhamos de 1-0 São Caetano. E o São Caetano era o líder do campeonato na época. Esse foi um dos grandes jogos que nós fizemos. Se você pegar aí os caras que foram para lá na época, Arilson, Beto, Samis, se você pegar esses meninos e perguntar, eles vão falar com você. Esse jogo foi o melhor jogo que nós fizemos lá no União do Mogi das Cruzes. Lá em São Caetano do Sul. Lá em São Caetano, no estádio? Não, o jogo foi em Mogi das Cruzes. Ah, foi em Mogi? Em São Caetano, no retorno, nós perdemos lá. Perdemos acho que 2-0. Era muito difícil ganhar lá dentro. Difícil, lá um alçapão danado. Eu fui lá, já transmiti jogos grande. Lá. E depois no Et Jundiaí, assim, aí foi um brasileirinho, né? Um brasileiro Série C. E a maioria dos clubes eram da nossa região mesmo, que sempre regionalizava, né? Para não ter despesa e tal. Assim, joga contra o Guarani, que eu lembro assim. Ponte Preta. Matonense.
Ponte Preta não. Ponte Preta não tava. Ponte Preta tava na série acima. Mas tava na série C do brasileiro. Já era série C. Série C do brasileiro. Quando eu cheguei esses 3 meses era série C do brasileiro. No ano seguinte que eu disputei o Paulista. Aí no ano de 99, eu tive uma fratura na mão. Fiquei 6 meses parado. Logo em seguida. Só que essa fratura não me tirou dos treinos, eu continuava treinando. Aí isso veio um problema de pubis. Aí fiquei 6 meses parado por causa de pubis, lá no Paulista, segundo ano de contrato meu lá. Praticamente quase não joguei. E aí no final, por isso que rescindi meu contrato. Quase não joguei. E onde eu fui parar na Arábia Saudita. Bom, chegou na Arábia Saudita, um brasileiro, nascido lá, quase na Bahia, com um mineiro meio baiano. Mineiro com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, com Bahia, você é meio capixaba, meio baiano e meio mineiro. Então, assim, como é que foi a chegada sua na Arábia? Então, cara, assim, eu nunca tinha viajado de avião, pra você ter ideia. Minha primeira viagem foi uma internacional. 11 horas de voo até Amsterdã, mais 7 horas de voo de Amsterdã até a Arábia Saudita. Sem saber falar um A em inglês. Nem espanhol. Nem tranquilo, nada. Imagina você, eu tive que descer no aeroporto, entrar em Amsterdã, ir pro hotel, no outro dia voltar pro aeroporto. Imagina esse percurso meu. Que aprendizado, né? Que bacana, demais, né, cara? Você aprende muito. Entendeu? Mas assim, tudo hoje, graças a Deus, você... Chegou na Arábia, você na Arábia, se acomodou, e aí lá tinha muito brasileiro com você? Como é que era? Então, eu tinha, quando eu cheguei lá, era o Cabralzinho, o treinador. Quer dizer, se o seu treinador falar português, tudo bem. Exatamente. Tranquilo, a gente né? estava conversando em off. Os 2 primeiros anos que eu fiquei lá, eu não aprendi nada em árabe, não aprendi nada em inglês, porque 8 brasileiros. Não precisava falar nada, né? Você só fica de carona, né? Vai precisar sair para comer, eles pedem tudo. Vai precisar comprar alguma coisa, eles pedem. Então você acomoda. Aí no terceiro ano de Arábia Saudita, que eu comecei a aprender alguma coisinha árabe, comecei a entender mais o inglês. Já sabia pedir uma comidinha, uma bebida. Exatamente. E aí, jogar no futebol é mais tranquilo, né, Linho? Porque dentro de campo é mais tranquilo. Dentro de campo é muito mais tranquilo, que você aprende palavras curtas, você não tem uma conversação. Não é toca, passa, pega, mais instrução, não. Isso. Direita, esquerda, para frente, para trás, sai. Essas palavreadas de dentro de campo de futebol mesmo. Como é que fala gol em árabe? Gol? Gol mesmo. Então, gol é a mesma coisa. O gol ele é universal. Ele é universal. Ó, pra você ver, o que é o futebol, hein? Como é que o pessoal olha a dinâmica e o alcance do futebol nesse planeta Terra? O gol é universal. É um negócio fantástico. Bom, passou esse período dos 2 anos lá, como é que foi? Como é que era jogar o futebol lá, o nível do futebol lá? Futebol árabe. Quando eu cheguei, o time estava na 2ª divisão. Era um time de 2ª divisão. Era um time grande, já tinha sido campeão. Como é que é o nome do time? Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah. Isso. Ele já tinha sido campeão asiático no passado. Era um time considerado grande lá. Porque o campeonato asiático é pesado, não é? Só quando eu cheguei, o time ele estava na 2ª divisão. E a 2ª divisão muito fraca, muito fraca. Fraca mesmo. Não se compara a essa divisão que está disputando em Minas. Tecnicamente falando. Organização espetacular, campos espetaculares, mas em termos técnico e físico, é muito, muito abaixo. Na 1ª divisão já acha times fortes, times que contratam muito brasileiro, contrata europeu, africano, tem muito africano, então são times fortes. Por isso que os times, a maioria dos times que sobe da 2ª lá, no ano seguinte cai. Por quê? Quando chega já tem aquele choque físico e técnico, né? A diferença é muito grande, muito grande. E a arbitragem? Como é que era a arbitragem lá? Você sentia alguma diferença? Não, a diferença, o único problema que eu achava era a comunicação. Às vezes você queria falar alguma coisa e você não conseguia porque não entendia. E como eu não falava o árabe, não falava inglês, aquele, né, às vezes complicava muito, mas assim, em termos tecnicamente falando, os árabes não deixa a desejar para os daqui não. Passado aquele período dessa adaptação, esses 2, 3 anos, você já começou a falar um pouquinho de árabe, já falando inglês, já estava
comunicando, as coisas começaram a ficar mais fáceis? Sim, muito mais fácil. Igual eu falei, né, os 3 primeiros anos não consegui aprender quase nada. A partir do terceiro ano, quando os brasileiros saíram todos, eles contrataram treinadores tunisianos e só renovaram comigo, né? Ali o tunisiano só falava o árabe e o francês. Eu falei, eu vou ter que me virar. Aí comecei a aprender, comecei a andar mais, sair mais com os árabes, né? Que quando tinha os brasileiros, saí com o brasileiro, então os caras... É ouvindo que se aprende, né? É ouvindo que se aprende, é observando. Então a comunicação melhorou muito. A partir daí, até os meus contratos eu mesmo que fazia, não deixava ninguém ser tipo intérprete, ser intermediador, né? Meus contratos eu mesmo que fazia, já conversava, já conseguia entender bastante, então foi bem mais fácil. Algum jogo marcante, algum campeonato que marcou para você lá nessa passagem no futebol árabe? Tem vários jogos assim, principalmente contra os times grandes, né? Al Hilal, Al Nassr, que são os times dos príncipes e reis, né? No ano de 2003, 2002, não sei, não me lembro, 2002. A gente estava muito bem, esse ano nós chegamos terceiro no campeonato da primeira divisão. Nós perdemos a semifinal para o Al Nassr, lá na casa do Nassr. A gente estava ganhando o jogo de 1-0. Era um jogo só, quem ganhasse ia para a final. A gente estava ganhando o jogo de 1-0 e tinha um outro brasileiro com a gente, eu tinha jogado no Vasco. Ele era zagueiro e estava acabando com o jogo. Os caras estavam parando o time do Al Nassr. Infelizmente ele se machuca nesse jogo e já tinha feito as 3 substituições. E nós conseguimos segurar esse jogo até o finalzinho, quando eles empataram. Quando eles empataram, foi para os pênaltis, eles ganharam os pênaltis. Esse jogo foi um jogo que marcou muito, porque a gente estava fazendo história naquele ano. Um time que tinha voltado de uma segunda divisão e chegar até a fase ali de semifinal para fazer uma final do campeonato árabe da primeira divisão era história. E esse jogo marcou muito. Algum jogo, alguma partida amistosa, alguma participação em torneio com times europeus, por exemplo? Não, lá não. Não lá tem, comunicar, o contato é muito... A gente fazia mas é na Ásia mesmo, né? Lá, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, os Emirados, Bahrein, que é a divisa, que é pertinho, 30 quilômetros. Se você atravessa uma ponte, está dentro do outro país, que é Bahrein, onde tem a Fórmula 1. Não sei se você já ouviu falar. A gente fazia muito pré-temporada fora, né? A gente ia para o Catar, por exemplo. A gente ficava lá. O Catar é um país um pouquinho mais aberto, né? Na Arábia, em público você não pode fazer nada. Mulher lá tem que estar com o cabelo coberto. Mesmo minha esposa, quando foi, ela tinha que ficar com um véu na cabeça. Você chegou a levar a família para lá? Minha família foi. Eu fiquei fiquei 6 meses lá. Sem a família? Fiquei só 6 meses, depois eles foram. Todo ano eles iam comigo, eu vinha, ficava 2 meses. Então seu menino fala árabe? Meu menino quase nasceu lá, né? Porque ele... Nasceu em 2001, minha esposa estava com 8 meses de gravidez, quando ela veio embora. Isso foi 2001, se eu não me engano, as Torres Gêmeas foi em 11 de setembro. 2011. Foi 2011. Foi não, 1990, 2011. Foi 2011? Setembro, dia 11 de setembro de 2001. Eu acho que é isso. Né? 11 de setembro de 2001. Tipo assim, teve o problema, mandei para casa, vai embora, que aqui eu me viro sozinho. Mas graças a Deus não aconteceu nada assim demais não, nós ficamos tranquilos. Minha família sempre, lá é um país muito bom de se viver, com a família, é um lugar muito bom de educar filho. Eu só tenho gratidão por aquele país. Como é que foi o seu encerramento lá? Você veio embora, como é que foi a sua história para parar de jogar bola? Então, quando eu vim embora, eu já estava com 33 para 34 anos. Estava novo ainda, né? Mas dava para jogar. Pra você ter ideia, o mundo árabe, eles não contratam lateral, eles não contratam goleiro. Lá eles contratam só zagueiro, eles contratam meio campo bom, atacante bom. Camisa 10 ou 9. O resto eles falam que o resto a gente tem aqui. Quando eu fui pra lá, essa história eu não contei, quando eu fui pra lá, pra eles me contratar, na época... Porque você era lateral? O Cabralzinho falou comigo, você vai chegar aqui, você vai falar que você é meio campo, você vai começar com meio campo, olha só.
Tudo bem. E eu já tinha jogado no América, na base do América, quando eu comecei, eu era volante. Jogar de meia. Depois que eu fui pra lateral. Pra mim era muito tranquilo, entendeu? Aí cheguei lá, primeiro jogo, já me colocou de volante, joguei e tal. Aí colocou um outro cara da posição e já me colocou no lateral no mesmo jogo. No mesmo jogo, no segundo tempo. Vai na sua. Tipo assim, já pra começar os caras verem que eu jogava ali. E então foi aí que eu comecei a jogar. Eles não contratam laterais. Essa história assim, eu agradeço muito o Gabrielzinho na época e o Manuel, né? Que se não fosse eles, talvez não estaria lá. Você encerrou lá então a carreira? Não, aí eu vim embora, eu já estava com 33 para 34. Cheguei aqui em 2004. 2004 eu fiquei praticamente o resto do ano parado, que eu vim embora no meio do ano. No ano seguinte, assinei o contrato com o Valério. Aí joguei 2005, 2006, 2007, eu encerrei a carreira. Mais 3 anos? Eu joguei mais 2 anos. Mais 2 anos? Eu fiquei 2004, segundo semestre eu fiquei em casa, não joguei. Aí 2005, 2006. Se recorda quem que era o treinador do Valério na época que você parou? Aqui? Cheguei. Geraldinho, acho que era Geraldinho. Já era o Geraldinho, né? 2005, 2006? Se eu não me engano, era Geraldinho. Que ele passou, ele teve problema de saúde, né? Aí o Délio assumiu os jogos. Acho que era Geraldinho. Bom, dessa sua vida aí longa do futebol, né? Dessa trajetória fantástica que você teve, porque para um jogador que sai do interior e vai dar esse giro aí, sai para o mundo, mostra a grandeza do Valério Dossi, né? Que o Valério não é uma bandeira pequena. O Valério é uma bandeira muito grande que está aí por enquanto guardada na gaveta. Stand-by. Tá de stand-by, mas uma hora ela volta. Se Deus quiser. Tem alguma história nessa passagem sua aí que você achava interessante, se que você se recorda de vez em quando para ir dar uma gargalhada por essa? Foi fantástica? Cara, eu tenho muitas histórias assim. Tem coisa que não pode falar, né? Tem muitas histórias bacanas, mas assim... Eu tenho uma história aqui, na época de junho, nós fomos jogar nesse ano que nós subimos profissional e precisou da gente voltar, né? Porque tinha um jogo muito importante contra o Santa Teresa, lá em Santa Luzia. Na época aquele meio moreninho que era Santa Teresa, não vou me recordar o nome dele não. Depois que acabou o programa a gente lembra. O Elias Lima, na época ele estava nesse time, só que ele era reserva. E nesse jogo o Jairo virou para ele e falou assim: você vai jogar. Jairão era muito gente boa, chamava, ele apelidava a gente mais, chamava, negão, vem cá, você vai jogar esse jogo. Mas o professor joga, você vai marcar aquele cara lá, ó, ele estava depois ele foi vendido pro Cruzeiro, não vou me recordar o nome dele. 2000 e? Isso foi 2001. Era um meia, moreno. Nós vamos lembrar. Depois nós vamos lembrar. Então, aí vai, onde ele for, você vai atrás dele. Onde ele for. Tá, começou o jogo, o Elias, onde é que o jogador ia, o Elias atrás. Ele atrás. Tem uma hora que o Elias foi lá o jogador foi lá no banco para ouvir a instrução do treinador. O Elias colou do lado dele. Cara, rapaz, você tá doido? Tá perto de mim aqui, rapaz. Sai daqui, rapaz. Se eu for no banheiro, você vai. Eu falei, vou. Meu treinador pediu. O treinador mandou. Mas nesse jogo, ele cumpriu. O Elias cumpriu a função. Quer marcar? O treinador pediu, vou ficar junto. Vai no banheiro, vou também. Isso é muito bom, né? Tem muitas histórias bacanas, igual essa minha, da minha viagem também, que eu não sabia falar nada, que eu passei até fome. E muita coisinha que a gente tem. Mas... E comer ali? Como é que foi a chegada para alimentação lá? Tranquilo. Tinha de tudo, cara. Você achava de tudo. O cara fala que sai do Brasil, fala, mas tem uma comida. Você chega lá, acha de tudo. Tinha vários produtos brasileiros. Tinha tudo, arroz, feijão, carne, tinha tudo. O mundo é universal mesmo, né? Mano. O cara fala, não deu certo isso, porque eu não passava fome, não comia comida dos caras. Que nada, é a mesma coisa, comida. É isso aí. Bom, pessoal, nós vamos dar mais um timezinho aqui. Se
segunda parte aí do programa Momento Esportivo. Daqui a pouquinho nós voltamos com a terceira e última parte, com o Elinho dando uma geral em relação ao futebol, falando do Valério, da perspectiva, o que ele acha do Valério. Daqui a pouquinho, o Valério voltar a ser um grande, quem sabe, né, Elinho? Daqui a pouquinho nós voltamos.